Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje eu vou tirar a dúvida de vocês e vou ajudar vocês quanto você deve comprar VCDS ou ODs, qual a diferença deles, para quem é mais indicado trabalhar com VCDS, para quem é mais indicado trabalhar com ODs, e aí qual é a verdadeira escolha que você deve fazer, quanto custa cada cabo, como utilizar, qual é mais fácil, tem curso de um, tem curso do outro, qual é mais difícil de utilizar e é claro, se ele se indica para o tipo de trabalho que você quer fazer, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a diferença entre eles. Diferença de preço. Ambos os cabos têm mais ou menos o mesmo preço, lembrando que o cabo do VCDS e o do ODs sempre vão estar ali numa média, né, de 800 até uns 1.200, 1.300 reais. É uma média de preço que eu estou passando para vocês. Eu não vendo cabo, não comercializo o cabo, isso é uma média de preço que eu vejo praticada ali no Mercado Livre de quem vende o cabo, que no caso não sou eu, certo? E também em outros lugares. Bom, vamos lá. Falando sobre preço, a gente tem isso, são cabos que não são originais, né? Nos cabos originais ali que a gente encontra da Rostec, que é a marca fabricante, inclusive o site deles é www.ross-tech.com, é o site oficial da marca que produz o cabo do VCDS. Lá você vai encontrar o cabo deles, ele varia porque ele é vendido em dólar ou em euro, né? Vocês têm o site americano para comprar ou o site de Portugal, que seria em euro para fazer a compra, tá? E quando você compra tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal, eles entregam aqui no Brasil sem problema nenhum. Inclusive meu cabo é original, eu só trabalho com o cabo original e foi comprado diretamente ali de Portugal, tá bom? Então o preço eu não tenho como passar para vocês do oficial, porque vocês devem entrar no site e isso vai variar de acordo com a cotação do euro ou do dólar do dia que você for entrar para comprar o seu cabo. Bom, passando por aí, né, falando ali da parte de preços, vamos falar sobre funções. O para que é mais indicado? Se você pretende trabalhar com recalibrações de câmbio, você pretende trabalhar com coding, ativar a seta de 3 para 5, mudar acendimento do farol, resolver probleminha, descobrir erros na central, ver quilometragem original do carro, resolver problemas de coding que outra pessoa fez, você precisa puxar os códigos e voltar para o código original, dentre muitas outras coisinhas que a gente consegue fazer ali, inclusive retrofits, né, que seria instalar uma câmera de ré e ativar, ou instalar um botão de controle de tração e ativar. Tudo isso pode ser feito tranquilamente com VCDS, inclusive eu já adianto para vocês que o VCDS ele é muito mais fácil de trabalhar com o VCDS, o programa ele é mais leve, ele é mais tranquilo, você não precisa de uma máquina super poderosa de computador para trabalhar com VCDS e é muito mais simples a plataforma em si, né, o entendimento, o aprendizado com VCDS, inclusive você vai encontrar muito mais conteúdo na internet sobre VCDS, inclusive a gente tem curso de coding com VCDS, tá? Então tudo isso você consegue fazer com VCDS. No caso do ODs, para quem que eu indico o trabalho com ODs, né? Quem compraria um ODs? Quem é o potencial comprador e trabalhador de ODs? Bom, o ODs eu recomendo ele mais para a galera que está no ramo ali de reparação automotiva, né? O que seria o ramo de reparação automotiva? Bom, o ramo de reparação automotiva eu julgo como utilização de ODs para você tem uma empresa que você recupera carros de enchente. Então você pegou um carro que pegou enchente, os módulos queimaram e você precisa recuperar esses módulos ou você precisa recadastrar módulos novos porque esse carro pegou uma enchente. Então com o ODs você consegue fazer essa recalibração, né, ou recadastrar módulos novos. Ou por exemplo, você pegou um carro que bateu, não sofreu enchente e você precisa recuperar um módulo que travou na batida. Você consegue fazer isso com o ODs que com o VCDS você não vai conseguir. Tá? Inclusive o trabalho de ODs ele é um pouco mais complicado e muita gente às vezes até não sabe, né? O ODs ele é um cabo que ele vem com dois programas. Ele tem o ODs Service, que ele é somente para serviços, que é o que é mais utilizado dentro da concessionária da Volkswagen, né? Que eles utilizam o cabo ODs, que é o ODs Service, que é o programa que eles mais utilizam, que é justamente para você ver se tem erro, se tem problema na central, se gravou algum erro de sensor de ABS, algum erro de bico injetor, algum erro de bomba de combustível, e é esse programa que eles utilizam para simplesmente somente usar para a questão e para os fins de manutenção no carro. Somente isso, apagar erros e ler os erros. É isso que a concessionária usa, tá? Já o ODs Engenharia, que é um outro programa utilizado com o ODs, que é a parte de engenharia, é o que é utilizado na fábrica da Volkswagen, que aí é o programa que eles utilizam para
colocar as funções dentro do módulo, fazer alterações dentro do módulo, cadastrar cada módulo. Então você tem um módulo de conforto, você vai cadastrar ele com o ODS. Você tem um módulo de motor, você vai fazer todo o cadastro com o ODS. E o ODS também é uma das coisas que é interessante, né? Que também é o porquê eu não indico, caso você não vá trabalhar com essa parte aí de recuperação de módulos, de carros batidos, de carros de enchente e tudo mais, né? É que dependendo da função que você tem que utilizar o ODS, você precisa pagar uma senha, que ela é chamada de senha Gecko, que é a senha da Volkswagen da Alemanha, e você precisa pagar essa senha por hora, né? Ou por hora, ou por 10 minutos, ou por dias, ou por ano, né? E é uma senha muito cara porque ela é vendida em euro, infelizmente. Então, assim, nem tudo que você vai utilizar o ODS, você precisa utilizar essa senha. Mas para as coisas mais importantes, as coisas que vão mais influenciar dentro de uma central de um carro, você vai precisar dessa senha, que ela é cedida pela Volkswagen, e aí você tem que mandar todo um relatório para eles, explicando o que você está fazendo e tudo mais, porque inclusive com essa senha que você consegue alterar o número de chassi do módulo, onde você consegue alterar uma KM do carro, e para você poder fazer tudo isso dentro da lei, é necessário que você tem a senha Gecko, que é a senha da Volkswagen, e tem a autorização deles e explica o porquê você está fazendo uma alteração de número de chassi ou de KM de algum módulo do carro, né? E isso é utilizado e é feito quando você pega um carro de enchente ou um carro PT, que você tem um módulo que ele estragou na batida ou estragou na enchente, e quando você põe um módulo novo ou um módulo usado de outro carro nele, você precisa recadastrar o número de chassi naquele módulo, porque ele veio de um outro carro ou veio um módulo 0 km para lá. Então você precisa recadastrar as funções dentro dele, né? E para que tudo isso seja feito dentro da lei, tudo bonitinho, é necessário que você tenha essa senha. Então é por isso que eu digo muito para a galera que o ODS não é indicado para quem quer trabalhar com coding, para quem quer trabalhar com retrofit, para quem quer trabalhar ali vendo se a KM é original ou não do carro, entendeu? É por isso que eu não indico o ODS. E o ODS também é um sistema muito mais pesado, então você vai precisar de uma máquina com muito mais memória, um programa que pesa ali em torno de 30 a 50 GB, então você precisa ter bastante memória no seu computador, como é um programa mais pesado, ele exige mais memória RAM, ele exige um processador melhor, dentre muitas outras coisas. E creio eu que grande parte aí da galera do mercado não quer trabalhar com recuperação de carros, né? E sim trabalhar com codificação, fazer coding e ativar funções nos carros, até porque é uma área mais fácil, mais tranquila de trabalhar e que você consegue maior quantidade de clientes, beleza? Então essa era a dúvida que eu tinha para tirar para vocês ali sobre ODS e VCDS. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra gente. E é claro, deixa seu like, que isso ajuda muito a gente. Quanto mais like a gente tem aqui no vídeo, o YouTube mais indica, porque eu entendo que é um vídeo bom, que vocês estão gostando do vídeo. E é claro, se você quiser saber mais informações e mais conteúdo sobre ODS, sobre VCDS, linha Volkswagen e linha Audi, é claro, se inscreve aqui embaixo para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos e as novidades que a gente apresenta aqui no canal Nobre Motorsport. Beleza, pessoal? Abração a todos. Tchau, tchau.